Os monstros desejavam a energia do grito das crianças, mas desconheciam uma fonte de energia muito mais poderosa e que estava o tempo todo embaixo dos seus narizes, ou focinhos, ou seja o que for que eles usem para cheirar. Mas o que acontece quando você percebe que, assim como quem descobre uma nova fonte de energia, pode viver algo muito maior do que vive agora? Você se abre para o novo ou prossegue em terreno familiar? E se você se arriscar, o que vai acontecer? Venha conosco até Monstrópolis e fica até o final. Temos uma resposta para você. É isso aí, pessoal. Que bom estar com vocês de novo. Eu tô aqui com a Jennifer, essa bancária que não tem mais medo de monstro e ama um desenho animado. Bom, eu acho que não tem mais medo de monstro, né? Não, não mais. Você já quis ter uma porta daquelas do desenho que te leva para qualquer lugar? Muito, assim, quando eu era criança, a minha maior vontade, eu juro, eu já fiz isso. Eu abria a porta do guarda-roupa, eu esperava encontrar o Mike e o Sully. Porque, nossa, foi um desenho, assim, da infância. Eu gosto muito de Monstros S.A. Então, o meu maior desejo era... Às vezes eu abria, assim, o guarda-roupa e falava, ai, será que tá aqui? E aí não tava, infelizmente. Outra coisa, dá para resolver a vida na base do grito? Ou será que temos opções melhores? Acho que tem opções melhores, né? Ainda bem. A gente tem essa ideia, assim, no mundo que a gente vive é tão caótico que muitas das vezes a gente acaba achando que tudo a gente quer vencer ali na base do grito, né? É igual a empresa. A empresa, ela tira a energia da cidade inteira do grito e do pavor, assim, das crianças que elas conseguem transformar. E às vezes a gente quer fazer isso na nossa vida, né? Às vezes a gente acaba tão imerso, assim, nisso que a gente vive, que a gente quer tirar essa força, tudo através do grito. E a gente perde a oportunidade de conhecer outras fontes de energia, né? E eu acho que o legal do Monstros S.A. é isso, assim, né? Além de todo o processo de descoberta, é o fato de que quando a Bu entrou ali no mundo dos monstros, ela levou muito mais do que uma história, uma aventura. Ela leva a algo muito mais profundo, que é ensinar pro Mike e pro Sully, principalmente pro Sully, que o Sully, ele se encanta com ela, assim, depois que ele percebe que ela não era tóxica, ele percebe ali que podia ter algo muito melhor ali por trás, né? E aí ele pôde transformar, assim, a cidade inteira com isso, e aí ele descobre o poder do riso, né? E isso muda não só a vida do Mike e do Sully, não só a vida da Monstros S.A., da empresa, mas isso muda a cidade inteira, muda a perspectiva, por eles terem passado tantos anos achando que aquilo era tóxico, e no final das contas, aquilo, na verdade, era algo tão legal, tão profundo, assim, o relacionamento com os humaninhos, que eles podiam tirar energia através da felicidade deles. Então, às vezes a gente acaba preso, assim, né? Realmente na nossa vida, no nosso cotidiano, querendo tirar força ali das coisas mais difíceis, daquelas coisas que estão ali no nosso alcance. E a gente tem outra fonte de energia que é muito mais potente, é muito mais eficiente, é barata e só tem aí coisa positiva, né, para dar pra gente, que é Deus. Então, eu fico muito impressionada, assim, que Deus, ele é isso, né? Na nossa vida, a gente acaba querendo tanto tirar a força do nosso trabalho, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, das pessoas ao nosso redor, e a gente fica colocando ali tanta coisa neles e se frustrando. E aí, quando a gente pode conhecer ali, né, quem é Deus, quem é Jesus, ele traz ali uma leveza para nossa vida, que a gente consegue entender o que é tirar a força do riso e não do grito. É verdade. Eu fico pensando assim, no quanto muitas vezes somos fechados para as coisas que nós não conhecemos, né? O legal desse filme é que ele inverte a equação. Eles colocam os monstros como sendo seres que têm medo, né? Medo dos humanos, porque as crianças são tóxicas e tudo mais, né? Então eles têm os sistemas de alerta, eles têm sistemas de descontaminação, eles têm tudo para se proteger dos humanos, porque eles têm uma ideia formada ali, né? E a gente também, acho que a maioria de nós, antes de viver a vida com Deus, nós
também tínhamos, né, essa sensação de medo com relação ao que é viver com Deus, né? Será que a gente desenha, né, vários cenários meio que assustadores porque nós não entendemos, né? E às vezes nós podemos ver a vida cristã como algo um pouco assustador, às vezes algo um pouco estranho, né? E aí a gente fica tentando tirar energia do nosso braço e não entendendo que o Espírito Santo faz essa função, né? De trazer uma energia que é muito mais poderosa, né? O que eu acho curioso é que muitas vezes a gente acaba tendo uma reação do Mike Wazowski, né? Que o Mike, ele tem pavor da Boo, e aí toda vez que ela chega perto assim, ela espirra perto dele, ele passa antisséptico, ele passa no rosto e queima o olho, e tudo é errado. E muitas vezes a gente na vida tem a oportunidade de conhecer algo bom. Às vezes a gente convida aí um amigo pra, vamos na igreja comigo, vamos conhecer esse grupo, essa galera aqui que eu saio são os meus amigos da igreja. E as pessoas de fora só faltam gritar 2319, temos o 2319, e querem fugir, e não querem contato, e desinfecta, porque elas têm uma ideia sobre algo que elas nunca experimentaram. Igualzinho o Mike com a Vu, como ele não tinha esse relacionamento, ele não conhecia, ele foi muito receoso no começo. E no final, o Mike acabou, assim, se surpreendendo gigantescamente com ela, e isso transformou a vida dele, né? E se a gente trata essas coisas que nem a gente trata, os monstros tratam as criancinhas, a gente perde oportunidades aí de incríveis na vida. Que a gente não consegue perceber que a gente tá vivendo uma vida medíocre ali, porque tá tentando tirar a energia que vem do grito, e vive racionando. E isso me lembra muito aquela escritura que fica em Romanos 12:2, que fala, né? Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, é Deus que vai trazer isso, né? É Deus que vai mostrar pra gente que a força, ela vem do riso. Só que para isso a gente precisa passar exatamente pelo mesmo processo que o Mike, o Sully e toda a cidade, no final das contas, teve que passar. Que é mudar a mente, que é se deixar experimentar por uma coisa nova. E aí, quando a gente experimenta essa coisa nova, da mesma forma que transforma ali todo o mundo do Monstrópolis, a mesma coisa acontece com a nossa vida, porque a gente experimenta ali, né, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, isso é muito legal. E aí a gente para de fazer aquilo, né? Tem uma cena muito engraçada no filme que o Mike tá tentando disfarçar ali o que tá acontecendo, e aí ele começa a cantar, né? Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. E é muito legal isso. E aí ele né, tipo, mostrando, tipo, não, manda embora, tem que ir embora. Porque ele fala pro Sully, eu preciso que ela vá embora. E na hora que ela tem que ir embora, o Mike fica devastado ali, e ele faz de tudo, é ele quem se machuca para construir a porta da Boo para poder ter acesso com ela aí de novo, deixando a curiosidade que nós, crianças que vimos esse filme até hoje, que é como que a Boo tava? A gente nunca chegou a ver como ela tava ali. E a Boo acaba sendo o grande catalisador da transformação de Monstrópolis inteira, né? A Boo, ela é um personagem cativante desde o começo. E é ela que é mais legal, assim, que se não fosse a Boo, que foi sequestrada e aconteceu tudo isso, eles nunca iam saber, se eles não tivessem convivido com ela por um espacinho de tempo ali, que é o período de uma noite e um dia, eles não saberiam como que ia ser, como que é a força do riso. E o Mike construindo aquela porta e cortando todos os dedinhos ali para querer ter esse contato com a Boo, de novo, me faz muito pensar que muitas vezes a gente construir o nosso relacionamento com Jesus também é um pouco assim, né? Às vezes você construir ali pedacinho por pedacinho de madeira nem sempre é fácil. E mesmo a gente não vendo a Boo e deixando essa curiosidade, a felicidade que traz quando ele abre a porta e ela fala, gatinho, você termina o filme falando, deu certo, mesmo não aparecendo. Então eu acho que isso é bem especial do filme. É impossível falar desse filme e fazer essa comparação sem lembrar de Jesus falando que se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus, né? E é engraçado também pensar que uma criança foi o catalisador dessa mudança, porque a fábrica era uma estrutura organizacional rígida, né? Controles e tudo mais, e depois que eles entendem a nova forma de energia,
a fábrica vira uma bagunça, né? E toda rabiscada, e balão, e stand-up comedy no meio do expediente e tudo mais, porque a alegria gera bagunça, né? E isso tem tudo a ver com o reino de Deus também. O espírito que Deus nos dá, ele é muito mais potente do que qualquer esforço nosso. Só que o nosso esforço é de manter a vida organizada. E quando Deus entra na nossa história, vira uma coisa, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A Bíblia fala que o espírito é assim. Você não vê de onde vem e não sabe para onde vai. Só sabe que vai acontecer alguma coisa. Quando confiamos em Deus, descobrimos que Ele tem a nos oferecer muito mais do que conseguiríamos obter pelos nossos próprios esforços limitados. E conhecer o seu Filho Jesus, que também veio a esse mundo como uma criancinha para transformar a nossa realidade monstruosa, é o grande convite. Aprender que Ele é a fonte inesgotável de energia, de esperança e de alegria. Gatinho!